Você já se sentiu exausto, mesmo depois de uma noite inteira na cama? Acha que acordar várias vezes durante a noite, ter dificuldade para adormecer ou sentir-se cansado durante o dia é algo normal, uma parte inevitável da idade depois dos 60 anos? Muitos de nós simplesmente aceitam noites mal dormidas como se fosse a nova realidade, como se o sono de qualidade fosse um luxo da juventude, mas eu estou aqui para te dizer que isso não precisa ser assim. Acordar várias vezes, ter dificuldade para adormecer, sentir-se cansado e sem energia durante o dia. Tudo isso afeta nossa energia, nossa memória, nossa concentração e até o nosso humor, tirando a alegria das pequenas coisas. É uma realidade dolorosa, não é? Ver que o corpo e a mente já não respondem da mesma forma e que o simples ato de descansar se tornou um desafio. O que a maioria das pessoas não sabe é que muitas vezes não são problemas de saúde complexos ou o avanço da idade em si os maiores culpados. Pelo contrário, são pequenos hábitos diários, erros quase invisíveis que cometemos na nossa rotina que estão sabotando o seu sono e destruindo o seu descanso tão merecido. São deslizes simples que, com o tempo, acumulam-se e criam uma barreira intransponível entre você e uma noite de sono realmente reparadora. A boa notícia é que, ao identificar e corrigir esses erros, você pode reverter essa situação e voltar a dormir como um bebê. Neste vídeo, vamos revelar 6 desses erros mais comuns que pessoas com mais de 60 anos, assim como eu e você, cometem na hora de dormir. E o mais importante, vou te mostrar como corrigir cada um deles, de forma simples, prática e sem grandes sacrifícios, para que você possa voltar a desfrutar de um sono profundo e restaurador. Fique comigo até o final, porque tenho algo que, ao ser aplicado, vai te surpreender e transformar completamente suas noites de sono. Então, vamos mergulhar de cabeça no primeiro grande erro que muitos de nós cometemos, muitas vezes sem nem perceber, e que é um verdadeiro sabotador do nosso sono: a falta de um horário consistente para dormir e acordar. Sabe aquela rotina em que um dia você vai para a cama às 9 da noite e no outro dia só consegue pegar no sono depois da meia-noite? E no fim de semana, você dorme até mais tarde para compensar o sono perdido da semana? Ou pensa que está compensando? Nosso corpo, e mais especificamente o nosso relógio biológico interno, adora rotina. Ele é como um jardineiro muito dedicado que precisa saber exatamente quando regar as plantas, quando adubar e quando é a hora de deixá-las descansar. Ele funciona melhor quando tem uma previsibilidade. Quando você não tem um horário fixo para dormir e acordar, seu corpo fica confuso. É como se você estivesse sempre viajando para um fuso horário diferente, mas sem sair de casa. Esse desajuste, conhecido como jet lag social, confunde o seu ritmo circadiano, que é o nosso ciclo natural de 24 horas que controla quando nos sentimos sonolentos e quando estamos alertas. A principal consequência disso é que o seu corpo tem dificuldade em produzir melatonina, o hormônio do sono, na hora certa. A melatonina é o maestro da nossa orquestra do sono, e sem ela agindo no momento certo, você fica mais propenso à insônia, a demorar muito para adormecer e a ter despertares noturnos frequentes. Pense comigo. Se você não tem hora para deitar e hora para levantar, seu corpo nunca sabe quando deve começar a se preparar para o descanso. Ele fica num estado de alerta constante, mesmo que você se sinta exausto. O sono que você consegue ter acaba sendo superficial, não reparador, e você acorda se sentindo mais cansado do que quando foi dormir. Isso não só afeta sua energia durante o dia, mas também sua memória e concentração. A solução para esse erro é surpreendentemente simples, mas exige disciplina.
Escolha um horário fixo para dormir e para acordar e tente segui-lo todos os dias, incluindo os fins de semana. Não precisa ser radical. Se você costuma acordar às 8h nos dias de semana, tente acordar às 8h30 no fim de semana, em vez de 10h ou 11h. O importante é a consistência. No começo, pode parecer um pouco estranho, seu corpo pode resistir. Mas com o tempo, ele vai se acostumar e começará a liberar melatonina e outros hormônios do sono nos horários certos, de forma natural. Imagine a sensação de acordar espontaneamente, sem despertador, sentindo-se realmente descansado e pronto para o dia. Isso é um dos pilares para ter mais energia e disposição. Tente ir para a cama e levantar-se na mesma hora todos os dias e observe como seu corpo começa a responder, ajustando-se a essa nova rotina e te recompensando com noites mais tranquilas. Agora vamos falar de um culpado moderno, um que talvez você não imagine que esteja roubando o seu sono: o tempo de tela antes de deitar. Fico imaginando quantos de vocês dão uma olhadinha no celular para ver as notícias, no tablet para jogar um jogo, ou assistem televisão até o último minuto antes de fechar os olhos. Parece inofensivo, não é? Uma maneira de relaxar antes de dormir. O problema é que as telas, sejam elas de celulares, tablets, computadores e até mesmo a televisão, emitem uma luz azul forte. Essa luz é percebida pelas nossas retinas, que mandam um sinal para o nosso cérebro, indicando que ainda é dia. E o que acontece quando o seu cérebro pensa que ainda é dia? Ele para ou diminui drasticamente a produção de melatonina, aquele hormônio vital que já mencionei, que sinaliza ao corpo que é hora de relaxar e dormir. É como tentar dormir com uma lâmpada acesa na sua cabeça, mesmo que você não a perceba. Você pode até conseguir cochilar, mas a qualidade do seu sono será péssima. A luz azul engana seu corpo, fazendo-o acreditar que ainda é hora de estar acordado e alerta. Isso significa que você demora mais para adormecer, tem um sono mais leve, acorda mais vezes durante a noite e, mesmo que durma horas, não se sente realmente descansado pela manhã. O que era para ser um momento de relaxamento acaba se tornando um estímulo que te mantém acordado, com a mente agitada, pensando em tudo que viu ou leu. A solução para esse problema é fundamental. Implemente uma regra de 1 hora sem telas antes de ir para a cama. Isso significa desligar o celular, o tablet, o computador e a televisão pelo menos 60 minutos antes do seu horário de dormir. Mas o que fazer nesse tempo, você pode perguntar? As opções são muitas e muito mais benéficas para o seu sono. Que tal ler um livro físico? Nada de e-readers com luz na tela, tá? Um livro de papel, com cheiro de livro, é perfeito. Ouça uma música calma e relaxante, um podcast com uma história tranquila, ou até mesmo um audiobook. Converse com seu parceiro ou parceira sobre o dia. Faça um tricô, um crochê, ou simplesmente sente-se e faça alguns exercícios leves de respiração profunda. Se for absolutamente necessário usar uma tela, ative o filtro de luz azul no seu dispositivo, que muitas vezes é chamado de modo noturno ou conforto dos olhos. Mas mesmo com o filtro, a melhor opção é evitar as telas por completo. Imagine que seu quarto é um santuário para o sono. 1 hora antes de deitar, comece a desacelerar. Desligue a televisão, coloque o celular no modo avião e, em vez de rolar as notícias ou redes sociais, pegue aquele livro que você sempre quis ler ou simplesmente converse um pouco com sua família. Criar esse espaço de transição, onde a mente e o corpo podem se acalmar sem a estimulação das telas, é um presente que você dá a si mesmo para garantir uma noite de sono mais profunda e tranquila.
Com esses 2 primeiros erros corrigidos, você já vai sentir uma diferença enorme na sua disposição. Mas ainda temos mais segredos para desvendar. E o próximo pode ser um dos mais surpreendentes, especialmente se você gosta de um cafezinho ou de um bom jantar tardio. O terceiro erro, e um dos mais comuns para quem está na nossa faixa etária, é o que colocamos para dentro do corpo nas horas que antecedem o sono. Estou falando daquele cafezinho da tarde, daquele chazinho preto no final do dia, ou até daquela taça de vinho com o jantar. E claro, não podemos esquecer das refeições pesadas muito perto da hora de deitar. Parece que são hábitos inofensivos, até mesmo prazerosos, mas eles podem ser verdadeiros sabotadores do seu descanso. A cafeína, presente no café, chá preto, alguns refrigerantes e até no chocolate amargo, é um estimulante poderoso. Ela pode permanecer no seu sistema por horas e horas, mantendo o seu cérebro em estado de alerta quando ele deveria estar começando a relaxar. Se você toma café às 16H, por exemplo, ainda pode ter cafeína ativa no seu corpo até a hora de dormir, impedindo que você atinja a sonolência necessária para adormecer rapidamente e profundamente. E o álcool? O álcool é um traidor. Ele pode até te dar aquela sensação inicial de relaxamento e sonolência, fazendo você sentir que vai dormir mais facilmente. No entanto, ele fragmenta o seu sono, impedindo que você alcance as fases mais profundas e restauradoras do sono REM, que é onde ocorrem os sonhos e a consolidação da memória. Você acorda mais vezes durante a noite, pode ter suores noturnos, e mesmo que durma horas, não se sente realmente descansado pela manhã. Muitas pessoas usam o álcool como uma espécie de remédio para dormir, mas na verdade, ele piora a qualidade do sono a longo prazo. Comer refeições muito pesadas, gordurosas ou muito picantes perto da hora de dormir também é um problema sério. Seu corpo, em vez de se preparar para descansar e se reparar, tem que trabalhar duro para digerir essa comida. Isso aumenta a temperatura corporal, pode causar azia, refluxo e simplesmente não permite que você relaxe e adormeça com facilidade. Você pode sentir-se inchado, desconfortável, e seu corpo estará em um estado de digestão intensa em vez de um estado de relaxamento profundo. Pense na sua última refeição como um presente para o seu corpo descansar. Um jantar leve, com legumes, uma proteína magra, talvez um caldinho, e pelo menos umas 2 a 3 horas antes de deitar, vai fazer uma diferença enorme. E aquele cafezinho depois do almoço? Tente substituí-lo por um chá de camomila ou erva doce se sentir muita falta de uma bebida quente no fim da tarde. O ideal é cortar a cafeína depois do meio-dia e evitar o álcool pelo menos 3 horas antes de deitar. Seu corpo e sua mente vão agradecer por poderem se concentrar no descanso, e não na digestão ou na eliminação de estimulantes. Seguindo em frente, chegamos a um erro que muitos de nós ignoram completamente, achando que é luxo ou bobagem, a ausência de uma rotina relaxante antes de dormir. A gente passa o dia correndo, resolvendo 1000 coisas, pensando nas preocupações do amanhã e, de repente, puf! Espera que o corpo e a mente desliguem no segundo em que a cabeça toca o travesseiro. Isso simplesmente não funciona, e é uma das maiores causas de insônia e noites agitadas. Nosso cérebro não tem um botão de desligar instantâneo como um aparelho eletrônico. Ele precisa de um tempo para desacelerar, para deixar de lado as preocupações do dia, as listas de tarefas, as notícias que nos agitam. Sem essa transição gradual, sua mente continua acelerada, reprocessando informações, revivendo conversas, planejando o dia seguinte, e o sono simplesmente não chega, ou quando chega, é superficial e cheio de interrupções. Você pode passar horas na cama tentando, e a frustração só aumenta. A solução é criar um ritual do sono,
uma rotina de 30 a 60 minutos antes de deitar, dedicada exclusivamente ao relaxamento. E o que pode fazer parte desse ritual? As opções são muitas e devem ser personalizadas para o que te acalma. Pode ser tomar um banho morno para relaxar os músculos, depois sentar em uma poltrona confortável e ler um capítulo de um livro. Ou talvez ouvir uma música suave, daquelas que a gente usava para ninar os netos. Ou um podcast relaxante com sons da natureza. Uma meditação guiada, mesmo que de 10 minutos, pode ser incrivelmente eficaz para acalmar a mente. Alguns exercícios leves de alongamento, sem esforço, também ajudam a liberar a tensão do corpo. O importante é que seja algo que você goste, que te acalme e que faça todas as noites, transformando-se em um sinal claro para o seu corpo. É hora de desacelerar, é hora de dormir. Evite discussões, notícias alarmantes ou qualquer coisa que possa te agitar nesse período. Transforme esse momento em um verdadeiro presente para você mesmo, um espaço de paz antes do descanso. Agora, vamos falar do seu santuário do sono, o quarto. O quinto erro é não prestar atenção suficiente ao ambiente onde você dorme. Acredite, o seu quarto tem um poder imenso sobre a qualidade do seu descanso, e muitos de nós subestimamos isso. Um quarto muito claro, muito barulhento, muito quente ou muito frio, ou até mesmo com um colchão e travesseiros inadequados, pode transformar sua noite em um tormento, mesmo que você não perceba conscientemente. Seu corpo e sua mente estão constantemente reagindo ao ambiente ao redor. Pequenos ruídos podem te despertar. Uma luz fraca que entra pela janela pode impedir a produção de melatonina, e uma temperatura desconfortável te faz revirar na cama a noite toda, buscando uma posição melhor. Isso não permite que você entre nas fases mais profundas do sono, que são essenciais para a reparação do corpo, a consolidação da memória e a regulação das emoções. A solução é otimizar seu quarto para ser um verdadeiro refúgio do sono. Primeiro, a escuridão. Faça com que seu quarto seja o mais escuro possível. Use cortinas blackout, persianas, ou até mesmo uma máscara de dormir, se necessário. Qualquer fresta de luz pode atrapalhar. Segundo, o silêncio. Se houver barulho externo, considere usar protetores auriculares ou investir em uma máquina de ruído branco, que emite um som constante e suave para abafar outros ruídos. Terceiro, a temperatura. A maioria das pessoas dorme melhor em um ambiente fresco, por volta de 18 a 20 graus Celsius. Experimente ajustar o termostato ou usar roupas de cama adequadas para manter essa temperatura. Quarto, o conforto. Por favor, olhe para o seu colchão e travesseiro. Eles estão te apoiando ou te causando dores e desconforto? Às vezes, um pequeno investimento aqui faz toda a diferença para o seu bem-estar e para a sua coluna. E, por fim, mantenha o quarto organizado e livre de bagunça. Um ambiente caótico pode refletir-se na sua mente, mantendo-a agitada. Experimente transformar seu quarto em uma caverna escura, silenciosa e fresca, e veja a mágica acontecer. Pode parecer muita coisa, eu sei, mas cada pequena mudança pode trazer um benefício gigantesco. E se você acha que já viu tudo, prepare-se, porque o sexto erro é um dos mais sorrateiros e afeta muitos de nós sem que percebamos. Chegamos ao sexto e último erro, um que muitos de nós adoramos e consideramos um salvador, as sestas ou os cochilos durante o dia. Não me entenda mal, uma sesta bem feita pode ser maravilhosa, um verdadeiro revitalizante para a sua tarde. Ela pode recarregar suas energias, melhorar o humor e até a concentração. Mas se você a faz de forma errada,
Ela pode ser a grande sabotadora das suas noites de sono, roubando o descanso que você tanto precisa e merece. O problema surge quando a sesta é muito longa ou muito tarde no dia. Se você dorme por 1 hora ou mais durante a tarde, ou se tira aquela soneca demorada no sofá depois do jantar enquanto a televisão está ligada, seu corpo interpreta isso como um período de sono principal. É como se você estivesse enganando o seu relógio biológico. Quando chega a noite e você se prepara para o sono noturno, seu relógio biológico já não sente a mesma fome de sono. É como se você tivesse comido um lanche enorme antes do jantar, e quando a refeição principal chega, você não tem apetite. O resultado? Dificuldade para adormecer à noite, sono fragmentado, com despertares frequentes e um ciclo vicioso de cansaço durante o dia que te leva a querer mais cestas longas. Isso é ainda mais acentuado à medida que envelhecemos, pois nosso corpo já tem uma tendência natural a ter um sono mais leve e fragmentado. Se você está gastando seu sono em cestas ineficientes, não vai ter o suficiente para uma noite reparadora. A solução é transformar a cesta em um recarrega rápida, e não em um recarrega completa. Se você está sentindo aquela moleza depois do almoço, uma cesta de 20 a 30 minutos, feita antes das 3 da tarde, pode ser perfeita para renovar suas energias sem comprometer o sono noturno. Coloque um alarme e assim que tocar, levante-se e retome suas atividades. Essa cesta curta, também conhecida como Power Nap, tem a capacidade de te rejuvenescer sem fazer você entrar em fases profundas do sono que dificultariam o adormecer à noite. Evite a todo custo aquela cesta longa no sofá enquanto a televisão está ligada no fim da tarde ou no início da noite. Isso é um convite certo para a insônia noturna. Se você está realmente lutando para dormir à noite, talvez seja melhor evitar as cestas por alguns dias, apenas para redefinir seu ritmo e ver se isso ajuda a aumentar seu apetite por sono noturno. Prestar atenção na sua cesta é um passo importante para garantir que suas noites sejam tranquilas e cheias de descanso. Viu só? Esses 6 erros, tão comuns e muitas vezes imperceptíveis, podem realmente estar destruindo a qualidade do seu sono e, consequentemente, a sua energia e bem-estar. Mas a boa notícia, a grande surpresa que eu prometi no início, é que, com essas dicas que compartilhamos hoje, você tem o poder de virar esse jogo, de retomar o controle das suas noites e da sua vida. Você pode realmente voltar a dormir profundamente. Falamos sobre a importância fundamental de ter um horário de sono consistente, de dar um tempo valioso das telas antes de deitar, para permitir que sua mente e seu corpo desacelerem. Discutimos a necessidade de cuidar o que você come e bebe nas últimas horas do dia, evitando estimulantes e refeições pesadas que roubam seu descanso. Revelamos a magia de criar um ritual relaxante para acalmar a mente e o corpo antes de deitar. Exploramos como transformar seu quarto em um verdadeiro santuário do sono, um refúgio escuro, silencioso e fresco. E, finalmente, aprendemos como fazer cestas de forma inteligente para que elas te ajudem e não te atrapalhem. Cada um desses pontos é um degrau para uma noite de sono mais profunda, mais longa e mais restauradora. Lembre-se, pequenas mudanças podem fazer uma diferença gigantesca. Não precisa mudar tudo de uma vez. Isso pode ser opressor e desmotivador. Comece com 1 ou 2 hábitos que parecem mais fáceis e mais impactantes para você, e vá adicionando os outros gradualmente. A paciência e a consistência são suas maiores aliadas nessa jornada. Se você errar um dia, não se culpe, apenas retome no dia seguinte. O mais importante é entender que um sono de qualidade não é um luxo, não é algo para se ter apenas quando se é jovem.
é uma necessidade fundamental para a sua saúde, para a sua energia, para a sua memória, para seu humor e para o seu bem-estar geral, especialmente depois dos 60 anos. Você merece dormir bem. Você merece acordar revigorado e cheio de energia para viver cada dia plenamente, para aproveitar os netos, para praticar seus hobbies, para fazer o que te faz feliz. O seu corpo e a sua mente vão te agradecer imensamente por esse cuidado. Não espere mais para recuperar as suas noites de sono. Comece hoje mesmo a fazer essas pequenas mudanças e sinta a diferença que um bom descanso pode fazer na sua vida. E você? Qual desses erros você percebe que comete mais? Ou qual dessas dicas você já pratica e vê resultados maravilhosos? Compartilhe suas experiências e suas dúvidas nos comentários aqui embaixo. Adoro ler suas histórias, aprender com suas jornadas e construir essa comunidade com vocês. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se você sentiu que as dicas fizeram sentido e te trouxeram um pouco de esperança, por favor, deixe o seu gostei. Isso nos ajuda muito a alcançar mais pessoas que precisam desesperadamente dessa informação e não sabem por onde começar. E claro, se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre saúde, bem-estar e uma vida plena para a nossa idade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Viva a sua melhor vida, em todas as idades.